exercício físico é uma tremenda fonte da juventude. Mulheres que se exercitam 1 hora de maneira vigorosa, elas ganham 11 horas a mais de expectativa de vida em relação a mulheres que não fazem exercício nenhum. Eu comecei a encarar determinados problemas, né? Era o quê? Era o problema do médico aderir à tecnologia. Aí eu falava assim, cara, como é que pode um cara que estuda pra caramba, né? Ele se dedica o tempo todo e ele não consegue abrir um arquivo anexo no e-mail. Lá na empresa, por exemplo, a gente cria coisas que é um impacto, sei lá, milhões de consultas. Eu acho que ano passado a gente gerou em torno de 6 milhões de pacientes atendidos dentro da nossa plataforma. Só que lá você tem o cadastro do paciente, você tem um lugar para registrar o prontuário do paciente, todos esses recursos, né? E a gente trabalha muito em otimizar o tempo do médico. Né? Porque o médico, efetivamente, é o profissional que tem um gargalo de tempo muito importante. Né? Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Oi, meu convidado de hoje é o Dr. Carlos Lopes, que é nutrólogo, que tem uma história incrível que ele vai contar pra gente até chegar à medicina, e que é o CEO da MedX. Exatamente. Que hoje é o seu forte. Hoje é o que me ocupa mais tempo, né? É um prazer estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho aí do que tem de medicina e tecnologia, perspectivas para o futuro, né? E que é uma trajetória minha que permeou as duas coisas, né? Medicina e tecnologia. Começa pela tecnologia ou começa pela medicina? Começa pela tecnologia, né? Eu comecei meio por acaso na área de tecnologia da informação. Lá com 16, 17 anos, eu tinha o sonho de ser designer de automóveis em Pasadena, na Califórnia, né? E isso, primeiro, meus pais são médicos, né? Minha família é toda de médicos, mas eu nunca me interessei muito por medicina. Meu pai é radioterapeuta, minha mãe é oncologista. E na época, 30 e poucos anos atrás, eu via meus pais assim, como que hoje é cuidados paliativos. Eu até brinco que eu achava meu pai tipo um upgrade do coveiro, né? Porque, tipo assim, nenhum paciente dele era meio que final de linha naquela época, né? Câncer era uma coisa que ainda tinha muito pouco tratamento viável, né? Efetivamente resolutivo. Então, eu nunca me interessei por isso, achava muito pesado. O clima na minha casa era muito pesado, a minha mãe ainda arrastava, tanto eu quanto meu irmão, para fazer ação social num hospital de câncer lá na pediatria e tal. Então, aquilo tudo era realmente muito pesado. E então nunca me interessei por isso, tinha o sonho disso. Acabei indo parar fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo na UFRJ, né, lá no Fundão, e dentro desse processo acabou levando numa grande greve que teve lá na UFRJ. Eu fiquei muito tempo, estava meio que sem fazer nada, né? E acabei parando para fazer tipo um estágio. Né? Eu falei, deixa eu ocupar a minha vida com alguma coisa. Tinha um paciente do meu pai que era uma pessoa na área empresarial, inclusive do Grupo Globo e tal, né, executivo do Grupo Globo. Aí falou, olha, pô, faz alguma coisa na área, vai aprender alguma coisa na área de tecnologia, porque independente da área que você for, isso lá em 1991, 92, vai servir para alguma coisa, né? Aí eu fiquei estagiando, entre aspas, fiquei meio de papagaio de pirata de uma pessoa lá no CPD da Embasa, de fábrica de geleia de mocotó. Então eu ia para a fábrica de geleia de mocotó e ficava lá do lado vendo, e aquele negócio começou a fazer sentido para mim. Eu tive um falecimento na família na época, que era meu avô, que foi ele e minha avó me criaram aí até os 6, 7 anos de idade. Eu não sou brasileiro, sou angolano. A minha família veio para cá fugida da Guerra Civil, a gente perdeu tudo e tal. Então, quem teve mais situação para me criar enquanto meus pais esperavam reconhecimento de diploma foram os meus avós. E meu avô faleceu mais ou menos na mesma época, eu estava achando aquilo lógico, aquilo ali bem cartesiano. Resolvi começar a estudar por conta própria. Aí meu pai tinha ganho de um paciente um computador, na época era um computador avançadíssimo, esse mesmo amigo de família lá, que era executivo da Globo, tinha dado para ele um negócio de presente e, pô, pro meu pai, tipo, aquilo era um cabide caríssimo, né, de pendurar a roupa, ninguém usava aquilo para nada.
Aí eu comecei a usar aquilo, comecei a programar, aquilo fez um certo sentido para mim. Quando eu voltei para as aulas no fundão, eu tinha uma disciplina de topografia e a gente tinha que fazer um mapeamento para a Universidade Federal lá do que ia fazer com um determinado terreno, se ia aterrar ou se ia cortar um determinado morro lá para construir alguma coisa. E eu acabei fazendo o trabalho todo no computador, entregue com o cálculo, coisa que ninguém na época nem sonhava. A gente tinha que fazer tudo em isopor, as curvas topográficas e fazer as contas todas na mão. Eu fiz um aplicativo lá, um programinha para fazer o cálculo de tudo. E na época esse meu professor, ele tinha uma empresa de perícia nessa área de arquitetura e urbanismo. Ele falou, cara, como é que você fez isso? Eu falei, não, eu peguei o computador, fiz um programa para calcular cada área, cada ponto topográfico e tal, e fiz o negócio decidir se tinha que aterrar ou não. Aí ele falou, pô, você não quer fazer esse trabalho para mim? Aí eu comecei a trabalhar para ele, daqui a pouco pintou outra coisa e tal, daqui a pouco eu vi, cara, não tem nada a ver esse negócio de arquitetura aqui, de design de carro em Pasadena, deixa eu cair para dentro dessa área. E fui andando com isso até que isso aí tomou uma proporção de profissional interessante, eu sempre autodidata nessa área de tecnologia da informação. E uma vez, aí já dentro disso, eu dava consultoria para Grupo Gerdau, para Michelin Latino-Americana, fiz muita coisa para Michelin e tal, e pintou um trabalho de consultoria para um dentista, né, que era o Dr. Olímpio Faisal Pinto. Nossa, eu conheci. Conheci o Dr. Olímpio? É famosérrimo. É famosérrimo, exatamente. E carésimo também. Aí o Dr. Olímpio estava montando um spa no Alto da Boa Vista, né, um spa, pô, com tudo e tal. Ele queria um negócio mega diferenciado, né? E pediu para eu fazer uma consultoria e saber o que tem no mercado que faça o que eu tenho na minha cabeça. E ele era um cara visionário, o Dr. Olímpio tinha várias patentes, assim, era um cara realmente acima da média. Aí eu falei, olha, o que você quer não tem no mercado. E se você quiser eu desenvolvo para você e fico com os direitos comerciais, pode ser? Ah, tá, pode. Aí eu desenvolvi para ele, não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Aí, um belo dia, veio, até já foi uma pessoa que foi convidada do seu programa, Ítalo Rachid, que é um amigo pessoal meu. Eu conheci ele através do Dr. Olímpio, que o Dr. Olímpio convidou ele para atender nesse spa. Quando ele foi atender, deu um crash lá num sistema americano que o Ítalo usava, aquilo tudo parou, o Dr. Olímpio pediu socorro, porque ele foi um dos primeiros a ter um raio-x panorâmico da GE, que nem os engenheiros da GE mexiam direito naquilo. Quando dava problema, ele me chamava para mexer naquilo ali. Aí eu fui lá, resolvi um negócio, nem sabia, nem vi quem era Ítalo, nem nada, mexi lá e tal, voltei pra minha vida, né? Aí Ítalo me chamou, falou assim, cara, eu vi o que você fez aqui pro Dr. Olímpio, isso aqui é fantástico, tem como você fazer um negócio aí para diagnosticar as questões hormonais, aquele negócio todo? Eu falei, tem, é só você me falar o que você quer que eu faço a máquina entender isso aí, né? E aí começou um pouco da história dentro da medicina. Isso foi tomando um porte, dentro lá do meu trabalho, que a questão de consultoria para essas outras empresas começou a ficar menor. E ao mesmo tempo eu comecei a encarar determinados problemas, né? Era o quê? Era o problema do médico aderir à tecnologia. Aí eu falava assim, cara, como é que pode um cara que estuda pra caramba, né? Ele se dedica o tempo todo e ele não consegue abrir um arquivo anexo no e-mail. Tem um botão vermelho no canto superior direito. Não tô achando. Eu falei, cara, não pode, tem alguma coisa errada. Ou tá errado comigo, ou tá errado com o meu público, com a minha clientela, né? Aí eu conversando uma vez num jantar, falando disso, né? Expondo aí, chorando as minhas lamúrias. Aí falou, olha, você não tem como entender médico. Médico, a gente tem uma formação muito louca, muito fechada dentro daquela caixinha, né? Você só entende médico sendo médico, né? E aí entramos dentro desse projeto. E aí você foi estudar medicina, é isso? Aí eu fui fazer um vestibular. Na verdade, foi uma coisa meio engraçada. A minha sócia lá dentro da empresa, minha ex-mulher, né, mãe do meu filho, quando eu voltei, aí falei desse jantar, né? E falei, pô, me falaram tal coisa, não sei o quê. Ela falou, pô, por que você não faz medicina? Eu falei, não, pô, tem, sei lá, 17 anos que eu não estudo, não aceita diploma de nível superior para transferência, teria que fazer vestibular, pô, filho pequeno, empresa para tocar, não, tá louco, faculdade de tempo integral, todo mundo fala que tem que estudar feito um cavalo e tal, não dá para mim isso. Aí deixei para lá.
Aí um belo dia, num sábado, a gente saiu para tomar alguma coisa, fomos num restaurante, alguma coisa assim, jantar. E quando chegou, olha, ela me falou, olha, a gente tem que voltar mais cedo para casa. Aí eu, mas por quê? Amanhã a gente vai à missa, alguma coisa assim, né? Porque de vez em quando tinha umas coisas assim. Aí, não, é porque eu te inscrevi no vestibular de medicina. E ela me inscreveu numa faculdade que tinha um campus perto de onde a gente morava, né? Também sabia que se fosse longe eu não ia fazer, né? Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link tá na descrição, tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Aí lá fui eu, fiz vestibular, passei, ainda passei bem colocado, passei em 18º colocado. Biologia, essas outras coisas, foi bem ruim, vou confessar, né? Mas aí eu me livrei do resto, né? Matemática, física e tal, isso tirei de letra. Aí eu fiquei 1 ano fazendo sem ninguém saber, nem na minha família, eu não quis falar pra ninguém, porque eu falei, cara, eu preciso ver se não vai acontecer uma tragédia com o meu trabalho, com a minha empresa, se eu vou conseguir conciliar tudo, e se eu falasse que eu estava fazendo medicina na família, todo mundo ia achar que eu estava querendo largar o que eu já fazia para fazer medicina, ninguém ia entender que eu estava querendo ver uma forma de melhorar meu produto para o meu cliente, tipo, entender para atender melhor. E eles não iam entender isso, definitivamente. Acho que até hoje ainda não entendem muito bem isso. Mas, enfim, aí fiz, só falei 1 ano depois. Né? Aí falei 1 ano depois e tal, aí as pessoas começaram a saber e aí acabou isso tomando a proporção inteira. Eu acabei me formando, aí gostei da área metabólica, eu já fui, assim, todo mundo que já foi obeso fala que foi gordinho, né? Então eu vou falar que eu fui gordinho, né? Mas já fui bem mais cheinho e tal, então isso é um problema na minha família também. Aí resolvi estudar isso, né? Fui para fora, fiz 2 cursos de extensão na área, né? E a parte metabólica e nutrológica, essa parte de lifestyle, medicine, eu gosto bastante. Aí acabei entrando por essa área, mas eu brinco que eu faço um pouco de hobby. Eu gosto de atender porque lá na empresa, por exemplo, a gente cria coisas que eu impacto, sei lá, milhões de consultas. Eu acho que ano passado a gente gerou em torno de 6 milhões de pacientes atendidos dentro da nossa plataforma. Bastante coisa. 6 milhões? De pessoas que... Mas como? A gente tem hoje aí algo em torno de 10 mil médicos que usam a nossa plataforma. Que usam então, através da plataforma. eles atenderam esse número, né? Então, mas eu não vejo essas pessoas. O que é essa plataforma? É um software que funciona na internet, igual você entra no Google, por exemplo. Só que lá você tem o cadastro do paciente, você tem um lugar para registrar o prontuário do paciente, todos esses recursos, né? E a gente trabalha muito em otimizar o tempo do médico. Né? Porque o médico efetivamente é o profissional que tem um gargalo de tempo muito importante. Né? Agora há pouco eu fiz um evento lá da minha empresa em que eu fiz até o tema de uma palestra que era por que a medicina está te matando e você não sabe disso? E foi em cima de um trabalho que saiu publicado no Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, que mostrou que, por exemplo, os médicos homens, eles tiveram uma média de idade de mortalidade, né? A idade média em que o médico morre é 5 anos a menos que o da população em geral. Tá? E as mulheres médicas tiveram uma média de idade, de mortalidade, 21 anos a menos que as mulheres da população em geral. Ou seja, a pessoa que cuida da saúde dos outros, a saúde dela é muito negligenciada. Por que ela negligencia? É tempo, é uma questão de tempo, né? Uma supercarga de trabalho, é um burnout muito grande, uma carga de estresse muito grande, trabalha-se demais, às vezes em condições, dependendo do serviço, condições que não são favoráveis, né? Então, a gente entendeu isso, eu sempre entendi isso desde o início, né? Eu via isso dentro da minha casa, né? O volume de trabalho, meu pai tinha 5 trabalhos diferentes, 5 empregos diferentes, né? Na
na área médica, ia num hospital, no outro. Então, otimizar esse tempo era uma coisa muito, muito importante. Então, a gente, nessa plataforma nossa, a gente tem muito disso, né? O MedX. Que é o MedX, exatamente. Então, a gente coleta dados à distância do paciente, o paciente entra, responde vários questionários sobre a saúde dele, isso já dá hipóteses diagnósticas para o médico. Então, quando você chega lá para o médico, ele já tem um raio-x baseado no que você está sentindo, do que provavelmente você já tem. Então, a gente usa muita ferramenta desse tipo, de ganhar, você pega o exame lá do laboratório e já te mostra o que está bom e o que está ruim, um sistema de cores. Então, realmente é uma ferramenta de produtividade para o cara que precisa ganhar tempo, né, no sistema de saúde. Então, essa visão é realmente muito diferente. E qual é o diferente. ganho para o paciente? Então, o ganho para paciente, primeiro, Eficiência de diagnóstico? Tem uma eficiência de diagnóstico, tem uma qualidade de atendimento melhor, porque o médico consegue ter uma riqueza de informações muito grande, é muito mais fácil de nenhum ponto da sua saúde ter sido esquecida numa avaliação dessa, uma avaliação muito mais completa que você tem dentro de um ferramental desse aí. Que se você imaginar uma sequência, né, de atendimento, às vezes uma carga horária muito grande, a chance de você esquecer alguma coisa no final de de 12 horas de atendimento é muito grande, né? Outro dia, do humano, né? É do humano. Teve uma vez um episódio muito engraçado, né? Meu filho hoje tem 18 anos, né? Mas quando ele estava aí com uns 11, 12 anos de idade, aí ele tinha orelhinha de abano e tal, aí eu falei com um amigo meu que é cirurgião plástico para fazer a cirurgia com ele. E a gente foi lá no hospital onde ele fez a cirurgia, no dia seguinte teve que voltar para fazer o curativo, ele saiu com aquele capacete e tal. Aí tinha, nesse mesmo hospital, lá no Rio, tipo um day hospital, tem muita cirurgia plástica. E aí tinha, assim, umas 12 mulheres sentadas, assim. E eu tava esperando lá para ver com o Arthur para tirar o curativo dele, né, com meu filho Arthur. E daqui a pouco chegou o anestesista perguntando, Ana, você tem alergia a alguma coisa? Isso aqui? Beatriz? Não sei o quê. Aí foi fazendo a lista com as 12, 13 mulheres. Né? E aí, beleza, fez tudo aquilo e tal, não sei o quê. Daqui a pouco chegou esse cirurgião, meu amigo, e elas todas foram já preparadas para a parte cirúrgica. Aí eu comecei a falar com ele, eu falei, pô, fulano, não entendi, estavam aqui umas 12, 13 mulheres e tal, para cirurgia, eu acho que é cirurgia plástica, a anestesista chegou, perguntou para todas de uma vez, sei lá, achei aquilo tão esquisito. Aí ele falou, não, isso aí tem alguns colegas que fazem tipo uma linha de montagem, para botar prótese no seio, né? Eu não trabalho assim, mas tem umas pessoas que trabalham assim. Aí junta todo mundo e pegam várias salas cirúrgicas, aí o cara chega, vai lá, faz uma, aí depois os assistentes estão ali terminando, ele pula para outra sala, pula para outra sala, pula para outra... Uma coisa de louco. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, poxa, a Ana vai ficar com um peito bacana, mas a Zuleide vai ficar com um olhando para cada lado. Não vai ficar tão bom, né? Aí ele foi com ele riu, né? E falou assim, mas é um procedimento, tem um alto grau de satisfação, mas assim, o nível de concentração que você vai ter no primeiro e no último, ele é diferente. Óbvio que é uma questão do mundo. Agora, se você tem um ferramental que te alimenta com informações relevantes daquilo, sinaliza em vermelho e tal, a probabilidade disso acontecer é muito, muito, muito menor, né? Não tem a menor dúvida disso. Na verdade, o software faz com que a eficiência aumente consideravelmente. E segurança, né? É uma coisa que a gente trabalha. Isso ajuda na telemedicina? Telemedicina também, porque é um ferramental similar que está à disposição. É como se fosse uma grande caixa de ferramentas, né? Então, ele pode usar. Telemedicina parece que telemedicina é um negócio muito novo, né? Mas não é. A primeira parte de telemedicina surgiu em 1960, que era a transmissão via televisão, né, de uma coisa do paciente dentro do mesmo hospital para o médico do outro lado. Então é uma coisa antiga, só que ninguém imaginava que isso seria uma adoção dos pacientes a essa tecnologia, né? Então, e aqui no Brasil demorou muito, né? O Conselho Federal de Medicina demorou 18 anos para resolver como era para fazer telemedicina, né? 18 anos, a gente tem tecnologia em 2 anos, muda assim, ó, radicalmente. Toda, né? E como é que você consegue, por exemplo, fazer um tratamento, emagrecer uma pessoa?
Sim. Com esse Então, MedX? a Quer dizer, como é que isso gente. funciona? Na Não que verdade. eu estou perguntando em causa própria isso, tá? Mas vamos lá, me explica aí. Então, Eu vamos fiquei lá. interessada nessa parte. A gente tem, né? Você, primeiro, tem instrumentos que são É validados que a através do gente. exame de sangue? Tem exame de sangue, tem instrumentos clínicos. Quer ver? Vou dar um exemplo fácil nessa área de emagrecimento. Como é que eu sei se o meu paciente tem compulsão alimentar ou não? Vou dar um exemplo. Então, a minha secretária agenda, eu trabalho com obesidade, ela agenda um paciente novo lá, por exemplo, agendou. Esse meu paciente vai receber por mensagem para ele responder uma série de questionários lá sobre a saúde dele. Um desses questionários se chama BES, que é de Binge Eating Scale, uma escala de comedor compulsivo. Tá. Então, esse paciente respondeu lá. Quando esse paciente entra para eu começar a atender ele, tudo isso que ele respondeu já está ali no Você prontuário. decodificou. Eu já decodifiquei tudo, então já sei se ele tem compulsão alimentar ou não. Aí eu já sei que tipo de medicação eu posso usar para aquela condição. Se ele mandou já os exames, aquilo já está tudo radiografado. Tenho como ver, por exemplo, se a tireoide, se de repente a causa do ganho de peso não é uma hipofunção tiroidiana, um hipotireoidismo. Então, tudo isso é uma coisa de Aqueles ferramenta. exames que todo gordo já fez mais de 8.000 vezes na vida, T3 livre, Tudo T4 isso. livre, né? Exatamente. Eu sou campeã nisso. É. Já fiz, acho que umas 80.000 vezes. Tá esse certo. exame. Não é porque todo médico pede isso, eu nunca soube o que eles faziam com esse resultado. Olha, deixa eu ser sincero, às vezes a gente pede, eu até brinco às vezes nas aulas que eu dou em pós-graduação, eu falei, olha, nunca pede um exame que você não sabe o que fazer com ele depois, né? Porque acontece isso, é a mesma coisa às vezes marcador tumoral, que tem esse nome, e todo mundo se assusta, né? Na verdade, ele não tem um significado diagnóstico, não quer dizer que você tenha um tumor, se aparecer alguma coisa alterada, né? Mas, e eu vejo muitas vezes que a pessoa pede de rotina aquilo ali, que isso é para você usar se a pessoa já teve um câncer para prognóstico, né, para acompanhamento. E aquilo dá um susto danado nos pacientes. Às vezes o paciente comeu alguma coisa errada que te fez mal, você ficou meio desarranjado. Colheu o exame no outro dia, vai parecer que você está com câncer de pâncreas no marcador tumoral. Você vai ficar apavorado. E não é. Então, assim, essa questão dos exames facilita muito, porque a quantidade de exame que a gente tem hoje em dia é muito grande, né? É enorme. Existe até um movimento. Tem médico que pede todos. Todos. Né? Hoje em dia tem até um movimento, dois movimentos são bem interessantes. Um é de slow medicine, que é parecido com o de slow food, né? O anti-fast food, né? De comer mais devagar, uma qualidade alimentar melhor. E tem o de slow medicine, que é falar o seguinte: olha, esse ritmo de você atender as pessoas em 15 minutos. Não pode dar certo. Não dá certo. 15 minutos não dá para saber nada. E de um outro movimento chamado Choosing Wisely, que é o seguinte: olha, não vamos pedir um monte de exames e tudo mais. Vamos tentar focar naquelas coisas que fazem mais diferença em cima do raciocínio clínico. Mas aí você precisa desse software para você conhecer o paciente. Ajuda a conhecer onde bastante. É que você vai Exatamente. precisar atacar melhor. Exatamente. E você feito palestra, tem levado isso para o... A gente já tem, vamos fazer esse ano 18 anos de mercado, né? Hoje, eu brinco, eu comecei pequenininho, sozinho, com recurso próprio e tal, com esse trajeto de história, né? Hoje a gente é uma empresa SA fechada, né? Uma sociedade anônima fechada e trabalhando no segmento. E hoje você falou em 10.000 médicos? Em torno de 15 mil usuários que a gente tem, em torno de 9.000 a 10.000 médicos, acredito. A gente não atualiza os números toda hora, sim, mas é muita gente. Mas nessa ascendente, casa. Né? É ascendente, sim. Tem esse approach que a gente dá tem feito bastante sentido, né? E toda hora a gente está vendo novas tecnologias. Agora mesmo está tendo uma grande revolução na área de inteligência artificial, que muita gente acha, inteligência artificial é um negócio de ficção científica, do exterminador do futuro, o robô que vai matar todo mundo. E está presente no seu dia a dia. Quando você pega o iPhone acabei fazendo propaganda da Apple, mas tudo bem. E bota na Siri, né? Siri, toca tal música. Você está usando dois recursos de inteligência artificial ali, né? Que é um speech recognition, né? O que a gente chama de speech to text, que é transformar o verbal em texto, e você está usando também um Natural Language Processing, que é o processamento de linguagem natural. Pegar um texto e a máquina entender o que tem ali, qual é o verbo, qual é o objeto, qual é a sua intenção e tal, e tem isso. E agora está realmente um hype muito grande, que é uma terceira geração de uma
inteligência artificial generativa, né, que é, né, o GPT, né, que é Generative, a sigla, né, é uma inteligência artificial que ela é capaz, como é que eu vou traduzir? Ela é capaz de gerar conteúdo, de criar coisas. Então eu posso pedir para ela, olha, eu queria que você escrevesse um poema sobre o mar. E ela escreve um poema sobre o mar, em segundos. Eu quero pegar um artigo científico que acabou de sair no The Lancet, por exemplo. Olha, traduz e resume isso para mim. E aí, em coisa de segundos, isso está traduzido e resumido para mim, ali. Então, eu quero um texto sobre os benefícios ou perigos do adoçante na saúde das pessoas. Cara, ele escreve. Isso é genial, né? Não, mas assim, tem um impacto... Mas é perigosíssimo também. Nossa, eu li um report agora recente da Eurasia Group, né, que é uma consultoria econômico-financeira aí mundial, né, e eles apontam todo o início do ano 10 threats, né, 10 riscos, né, mundiais. O terceiro risco mundial que eles apontam é exatamente essa tecnologia de inteligência artificial. Primeiro, você consegue pedir em linguagem natural para criar uma imagem. Então, eu fiz uns testes, assim, estava brincando com essa tecnologia, que a gente está querendo incorporar algumas coisas dentro da ferramenta, e isso é bem recente, é de agora, é coisa de algumas semanas. Pedi, olha, eu tenho um Golden Retriever, e eu remo de stand-up paddle, aquela prancha com remo, né? Olha, faz uma foto para mim de um Golden Retriever andando de SUP, de stand-up paddle. Em segundos ele fez uma imagem disso, uma foto disso daí, né? E aí tem outros que são de síntese de voz. Eu posso pegar a sua voz, carregar dentro de um modelo, aí eu escrevo alguma coisa e o sistema de inteligência artificial vai falar aquele texto com a minha voz, como se fosse você. Caramba, eu até brinquei que perigosíssimo. Não, demais. o range para fake news, por exemplo, até que nesse documento da Eurasia, eles apontam isso como um risco aos regimes democráticos, inclusive, a democracia em si, porque como é que você vai estabelecer, olha a dificuldade que isso vai causar, você estabelecer o que é um fato verídico ou uma criação. E quem é responsável por essa criação desse fake? Olha onde é que isso pode chegar. Eu posso criar um robô que crie o texto, pegue a sua voz, fale como se fosse você e jogue isso na rede. Socorro. É a única coisa que eu tenho vontade de falar. Socorro. Então, assim... Porque é perigoso demais. Demais. E é claro que vai ser usado, né? Óbvio. O que na história da humanidade que não teve um viés positivo, que não foi usado por um viés negativo. Até agora não teve nada, né? Então, Meu Deus, então o futuro pode ser muito louco, né? É uma boa definição. Acho que loucura tá uma definição muito boa. Muito louco. Não, com certeza. E qual é o seu futuro, o futuro da sua empresa? O que você planeja para você? Hoje... Ganhar o mundo? Não, eu acho ir para Pasadena? Não, finalmente. Talvez, quem sabe, com né? o seu software? Talvez, né? Mas a medicina, ela é exercida de um jeito bem diferente. Eu já fui algumas vezes, eu já tive uma iniciativa nos Estados Unidos, em 2007, 2008, um médico quis levar essa parte tecnológica de um pedaço que a gente desenvolveu para lá, para a clínica dele, cheguei a fazer, a gente tinha ideia de jogar no mercado americano, já fiz a mesma coisa na Bélgica também, para o mercado europeu, só que existem particularidades e regulamentações diferentes em cada lugar, então é um pouco complexo talvez você ter uma ferramenta de produtividade em escala global, e tem muito terreno para crescer aqui dentro, no Brasil, aqui no Brasil. A gente tem já clientes, eu tenho clientes na América do Sul e tenho alguns clientes em Portugal, por exemplo. A gente teve até que fazer toda uma adequação. Aqui no Brasil é a LGPD, né? Em Portugal é a GDPR, a regulamentação de privacidade e segurança de dados. A gente teve que adequar o nosso software à GDPR por conta de 5 clientes que nós temos em Portugal. Mas a ideia de crescimento basicamente é aumentar cada vez mais essa produtividade. Você tem muito que crescer aqui, essa que é a verdade. É verdade, né? Tem muita oportunidade. E você pensa em continuar atendendo?
Eu gosto. Tava naquele papo, né? Quando a gente desenvolve alguma coisa, eu projeto alguma coisa tecnológica lá na empresa, né? Hoje eu faço muito relações públicas e palestras, etc. E muito a parte envolvendo direção executiva mesmo, né? Fazer a empresa crescer. Você é o CEO. Eu sou CEO, exatamente. E a gente faz uma ferramenta que de repente atinge 6 milhões de pessoas, 6 milhões de consultas. Só que eu não vejo essas pessoas. Apesar de eu saber que eu estou gerando indiretamente um ganho de saúde enorme para essas 6 milhões de pessoas, eu não vejo essas pessoas individualmente. E no consultório me dá essa reciprocidade, esse senso de realização um pouco diferente, de ajudar alguém. Né? Então curioso. Você não quer perder esse prazer? Eu não quero. Né? Por isso que eu brinco assim, ainda mantenho um atendimento médico como hobby, né? Assim, gosto dessa proximidade de ver. Às vezes pega uma paciente que vem, aí emagrece bastante, aí muda a vida e faz cirurgia plástica, a pessoa saiu da depressão e agora está, né, se sentindo ótima. É interessante, né? Você já parou para pensar que é o contrário da medicina do seu pai e da sua mãe? Total, né? Exatamente. A área que eu me interesso muito é medicina do estilo de vida, que tem umas coisas muito bacanas, né? Envolvendo o quanto, por exemplo, exercício físico é uma tremenda fonte da juventude. Né? Por exemplo, para mulheres, né? Tem um estudo enorme que foi publicado num periódico de cardiologia americano que mostrou que, por exemplo, mulheres que se exercitam 1 hora de maneira vigorosa, elas ganham 11 horas a mais de expectativa de vida em relação a mulheres que não fazem exercício nenhum. 1 hora viram 11 horas a mais de expectativa de vida. Olha que interessante. E você tem outros trabalhos que, tudo em termos de estilo de vida, né? Que, por exemplo, saiu na Nature, que eles resolveram cruzar alimentação com expectativa de vida, com mais de 500 mil de americanos, que eles acompanharam vários anos. E aí viram algumas coisas legais, tipo assim, você comer um cachorro quente, você encurta a sua expectativa de vida em 21 minutos. Caramba. Aí a gente até eu tive de curiosidade, será que dá pra gente se matar comendo cachorro quente? Vou tentar fazer uma conta. Se você repetir o cachorro quente muito, mas é muito cachorro quente, eu não consegui chegar no número não dava pra comer a quantidade de cachorro quente suficiente pra se matar, cometer suicídio com cachorro quente. Mas você tá trabalhando pelo suicídio. Em prol, acho que aos eu vou fazer isso, não vou comer nunca mais o cachorro quente. Mas é curioso, já comer sardinha com molho de tomate, né, estava relacionado a mais 7 ou 8 minutos de expectativa de vida. É curioso, claro que são estudos associativos, né? Não dá pra gente levar isso ao pé da letra, mas tem mais definitivamente detalhes, porque agora eu já estou muito interessado. Tem. Não, foi uma lista enorme, foi uma lista enorme de alimentos, mas é claro que aí entra o regionalismo, né? Consumo de muita coisa típica o estudo foi conduzido nos Estados Unidos, né? Sim. Então, de muita coisa que tem a ver com os Estados Unidos, né? Então lá o hábito alimentar é bem diferente do nosso aqui e tudo mais, né? Mas seria interessante conhecer essa tabela, vamos chamar tem. assim. Não, eu posso te mandar, sem problema nenhum. Por favor, porque eu vou passar a comer sardinha com molho de tomate, com certeza. É bom, né? Ômega 3, pô. Né? Ômega 3. É o jeito mais barato de ter ômega 3. Todo mundo acha que tem que ser só no salmão e tal, não. Sardinha. Só na suplementação. Ou só na suplementação, exatamente. Dá pra conseguir. A sardinha é uma boa parceira. Né? É boa, é uma boa parceira. Já que você é nutrólogo, eu vou fazer uma exploração, né? Eu sei que ele tem um software genial, que tudo é grandioso, mas o que você daria de dica como nutrólogo? O exercício físico, eu já vi que você é um defensor dele. Né? Mas para outro motivo. Para viver mais e melhor. Para viver mais e melhor. Que é o objetivo de todo mundo. Né? Mas quando a gente pensa muito em alimentação e tudo mais, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma grande epidemia que vai virar uma pandemia, né? A pandemia de diabetes, obesidade / diabetes em consequência disso, vai ser uma grande pressão no sistema de saúde mundial, né? A gente já está vendo isso nos Estados Unidos, né? E a grande verdade é que, apesar de estarem saindo agora medicamentos muito promissores nessa linha, a gente ainda não sabe muito bem como resolver essa equação. E sempre que se fala de
peso, de emagrecer e tudo mais, a gente está falando de dieta e atividade física. E aí as pessoas, eu não estou emagrecendo porque eu não estou fazendo exercício físico. Não faça exercício físico para emagrecer. O exercício físico melhora seu sono, vai melhorar sua cognição, sua disposição, seu metabolismo, sua longevidade, igual eu acabei de comentar, mas infelizmente o que emagrece é a boca. É comer menos. É comer menos, não tem como fugir disso. E o qualitativo na comida, que eu acho que a gente esquece muito. O que é a dieta muito mediterrânea? disso. Eu gosto ou muito a dieta da dieta cetogênica? Eu gosto, qual é a sua? Eu gosto muito de uma low carb, né, para perda de peso, porque na verdade a gente tem uma alimentação, principalmente quem come tudo muito industrializado e tudo mais, é tudo muita gordura e muito açúcar. A grande verdade é essa. E você fazer uma low carb, você oferece bons resultados. Um jejum intermitente é uma estratégia, não é uma dieta, é uma estratégia alimentar fantástica, que melhora todo o seu perfil de glicose, de triglicerídeos, de inflamatório também, de uma maneira até independente da perda de peso. Ali você faz o jejum, você não perde, mas eu não perdi peso com jejum intermitente, mas os seus marcadores todos melhoram. Né? Tem muita evidência disso. Então, o que eu poderia deixar mais ou menos de dica? Primeiro, esquece que exercício físico, você vai emagrecer fazendo exercício físico. O ideal é alimentação mais exercício físico. O exercício físico é um pedacinho, parcela. É 10% do processo. E o resto tentar ir para a origem, tentar ir para comida mais... eu não gosto muito de usar comida de verdade, de antigamente. Para fazer um arroz com feijão com salada e uma proteína, tá bom, minimizar açúcar, o açúcar embutido em várias coisas que hoje a gente não vê, né? Eu vejo muito paciente meu que vem assim, doutor, eu tomo, sei lá, o iogurte XYZ 0, porque eu sou diabético e não tem açúcar. Eu falei, não tem um açúcar, mas tem um monte de outros que estão ali dentro. Então o 0 não é 0, ele é 0 adição. Né? A gente também tem uma rotulagem de alimentos que é muito ruim ainda, né? Que atrapalha. Outro dia... esconde muita coisa, né? Não, outro dia eu tava até fazendo uma brincadeira com a minha namorada, que é médica também, que ela tava assim, não, vou comprar um biscoito, sei lá o que, pra dar pra filha. Aí porque esse aqui é melhor. Eu falei, não, isso aí é a mesma coisa do que, por exemplo, Nesfit e um Chocuque, para dar um exemplo. Eu quero perder peso. Em tese, todo mundo vai falar assim, vou pegar um fit desse aí qualquer. Cara, quando você vai ver a composição, é igual do outro. Então ainda tem um apelo comercial da coisa, porque você não esquece que tem indústria querendo vender o produto dela. Então o fit, o zero, o lac free, tem um apelo de consumidor melhor, né? Maior. E ainda é mais caro para vender. Exatamente. Então o lucro é maior. E quando você compara os macros e as calorias, você vê, cara, por que eu tô comendo esse treco desse biscoito? O certo era não comer biscoito nenhum. Mas já que você tá comendo biscoito, pra que você vai comer um biscoito sem graça se você pode comer um outro que tá melhor? Então quando for comer, coma logo um porcaria total, né? Eu acho. Raramente, porém uma porcaria raramente, total. mas aí algo que vai... Sabe por quê? Não vai te satisfazer. Vamos supor que você seja... igual quando você começa a comer doce e que não é doce, né? Exatamente. Não tem açúcar. Aí você come 1, 2, 3 e... É a história do brigadeiro de chuchu. Ou de biomassa de banana. Você tá afim de comer brigadeiro. Aí você chega e pega, vou comer esse aqui que é menos calórico, menos não sei o quê, que é o brigadeiro de biomassa de sei lá o quê, ou de chuchu. Você vai comer aquele negócio, aquilo não vai te satisfazer, aquela vontade, e sabe o que vai acontecer? Você vai comer uns 2 ou 3 daquilo, e depois você fala, cara, isso não rolou pra mim. Você vai comprar um de verdade e vai comer. Então você acaba comendo mais do que comendo um brigadeiro de verdade. Em resumo, a gente também tem que ser um especialista em rótulo, né? Tem, também. Além de tudo, né? Tem, isso também. E isso, olha, o ideal é que a gente não precisasse ler comida nenhuma. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link.
Você acha Que que a é gente para só descascasse. ou descascasse, ou, né, ou tivesse a maior parte das coisas in natura. Isso também é uma coisa que tem uma evidência muito sólida, né? A gente, consumo de 5 ou mais porções de verduras e frutas é uma coisa que nos estudos populacionais indicam uma redução muito grande de risco de cânceres em geral, fora de risco cardiovascular, né? Então, isso também é uma coisa muito positiva de você ter. Então, o ideal é que a gente não precisasse ler rótulo nenhum, né? Mas se tem que comprar alguma coisa que tenha rótulo, leia o rótulo. Atentamente. Atentamente. Perfeito. Valeu. Tá bom? Carlos, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Foi ótimo o papo Foi aqui. ótimo mesmo. Um grande papo, uma grande história, né? Que a gente vai conferir. Não, muito sei. bom. Valeu. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Prazer foi todo nosso. A gente se divertiu e aprendeu. Isso é muito importante. O conhecimento é muito importante. Com certeza. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.